Beleza, pessoal, rapidão então sobre a tal das compósitas. Eu acho que o livro não havia trazido isso ainda para a gente, porque nós não estávamos estudando vocabulário de objetos. A gente tinha estudado um pouquinho de gênero masculino e feminino, e eu mencionei para vocês gênero neutro do alemão, mas a gente estava lidando com vocabulário assim, minha mãe, meu pai, meu neto, minha neta, meu filho, minha filha. São casos assim em que o tal dos artigos, der, das, de, eles estão presentes, né? O masculino, aí vem o neutro e a. Eles já tinham aparecido, mas esse tema é apresentado mesmo quando a gente entra no vocabulário dos objetos em geral. Eu acho que é por isso. Por quê? Porque tem uma regra de construção, ou melhor, né? O resultado final da construção vai ter um tópico assim com relação a esse gênero da palavra. Deixa eu ir para os exemplos, que eu acho que é melhor. Leute, was sind Composita? Compósita, essa é uma palavra no plural. Significa palavras compostas. Essa estrutura é muito comum em alemão. O alemão tem um comportamento assim de aglutinar as palavras. Ah, esse procedimento acontece assim com as palavras novas que vão sendo colocadas, elas aparecem sempre à esquerda. E a palavra base, que vai definir o significado, ela aparece no fim. Vamos lá. Exemplos aqui do livro mesmo. A gente tem a palavra aqui, der Spiegelschrank. Está sendo formada por der Spiegel, o espelho, e der Schrank, o armário. Rapidão, a gente tem uma palavra base, a gente chama de Grundwort, e uma palavra que vai adicionar significado. Bestimmungswort. Grund significa fundamento, chão. Wort significa palavra. Então, palavra do fundamento. E aqui embaixo, Bestimmung significa definição. Wort, de novo, palavra. E palavra da definição. Isso aqui são compósitas já. Eu estou explicando compósita através de compósita. Para vocês entenderem o quanto isso é recorrente. A palavra der Spiegelschrank, ela é uma composição de duas palavras, espelho e armário. A palavra do fim é a palavra fundamental, essa Grundwort que eu mencionei. E o que vem, né, à esquerda, pode vir mais de uma palavra, né, mas o que vem à esquerda é o que vai adicionar assim, significado, alguma qualidade, alguma característica para essa palavra fundamental que está lá no fim. Der Spiegelschrank, gente, literalmente, o armário do espelho, o armário com espelho, o armário que tem espelho. Você pode ter um armário, der Schrank, e ele não tem espelho nenhum. O meu ali atrás, por exemplo. Mas vamos supor que tivesse ali na porta um espelho na frente. Nesse caso, a gente teria não só um Schrank, um armário, mas a gente teria um Spiegelschrank, um armário de espelho. Qual que é né, o macete disso aqui? Vocês precisam olhar para o fim. Apareceu a palavra comprida dessa, vai lá para o fim, encontra qual que é a fundamental, nessa palavra fundamental que está aqui, e a partir dela você reconstrói. Ou seja, você vai fazer uma reconstrução de trás para frente. O exemplo que eu coloquei lá na apresentação da Elo, de English, Lehrerin. Estou colocando as barras aqui no começo para a gente ficar um pouco mais fácil de identificar. Esse exemplo aqui não é o inglês da professora, é a professora de inglês. Ou seja, de trás para frente que a gente vai montar elas.
Assim como o armário do espelho, né? Não é o espelho do armário, é de trás para frente. A gente vai lá para o fim, depois adiciona o que está no começo. Já que estamos falando de professor, der Deutschlehrer também. Professor de alemão, der Deutschlehrer. Bom, né? Pensando na dinâmica assim de conseguir identificar e traduzir essas palavras, pessoal, basta fazer isso. Vai lá para o fim, identifica, e tudo que vier à esquerda, você vai adicionando como característica. A fórmula para traduzir, geralmente você colocar um D entre as duas palavras funciona. Então aqui, né, o armário de espelho geralmente funciona. Nesse caso eu acho ruim, mas a professora de inglês nesse funciona, o professor de alemão nesse funciona. Lembrem-se, vocês têm bastante liberdade para poder fazer a coisa encaixar em português. Der Spiegelschrank, por exemplo, eu meteria aqui o armário com espelho. Eu meteria assim. Apesar de a palavra com, em alemão, mit, ela não está aqui, mesmo ela não estando aqui, eu acredito que na hora de traduzir a gente pode ter um pouco de liberdade para deixar um pouco mais palatável e fluido em português. Bom, a dinâmica dessas palavras é essa. Elas podem ficar muito grandes, muito compridas. Os alemães adoram formar elas. E elas também podem ser produzidas não por meio de um substantivo e outro substantivo, como também pode ser por um substantivo e um verbo, ou um substantivo e um adjetivo. Vou dar um exemplo para vocês. Esse que está aqui também. Essa primeira palavra aqui, das Schlafzimmer, a gente tem das Zimmer, que é o quarto, ou cômodo, e a gente tem o verbo schlafen, que é dormir. Das Schlafzimmer é, obviamente, o quarto de dormir. Mas ela não foi composta com dois substantivos. Ela está sendo composta com um substantivo e um verbo. Quando envolve o verbo, tá me pegando um pouco, porque, por exemplo, na minha cabeça, o verbo ele é mais importante, assim. Tipo, ficaria invertido, sabe? Ficaria Zimmer, Schlafen. Porque na minha cabeça o verbo sempre vai ter uma importância maior. Entendo. Eu acho que na frase o verbo tem mais importância mesmo, Bárbara. Mas o que está acontecendo aqui é que o verbo virou material para você construir outro substantivo. O que eu quero dizer com isso? Ah, tá bom. Rapidão, Sofia. Continua, O Ju. que eu quero Sim. dizer com isso é o seguinte: você pode dizer, ó, das Schlafzimmer ist sehr groß. É muito grande. A gente vai aprender esses adjetivos hoje, inclusive, está na aula de hoje. Mas o quarto de dormir é muito grande. Ou seja, na hora que eu coloco aqui Schlafzimmer, no contexto de uma frase, vai vir outro verbo. Porque Schlafzimmer é só uma palavra. Então o verbo deixa de ser um verbo, né? Deixa de ser. Para ser honesto, ele deixa de ser. Ele serve de material para você criar uma palavra nova. Mas aí, quando ele participa dessa palavra nova, ele deixa de ser um verbo. Diga, Sofia, pode falar. Lá no exercício que tu mandou pra gente, João, tinha um Schlafsack. Aí no Google Tradutor fica saco de dormir mesmo. E no caso, seria uma cama, ou não? É saco de dormir mesmo, assim, acampamento. É de acampamento. Tem outra que talvez se encaixe, que eu também tive dúvida na hora de. Ah, meu! Acabei de ver outra coisa. Tive dúvida na hora de traduzir, que foi o Luftmatratze. Ja, perfekt. Der Luft. A gente tem die Matratze. Aí Olha, fica.
Antes Ah, de tu explicar tudo isso, já acrescenta aí, porque o Schlafsack normal tá escrito normal. E tem outra que termina com Schlafsacke, com E no final e dois pontinhos em cima do A. O que que ja. significa, que muda isso tudo? Gente, eu passei aqueles exercícios lá e acaba que ele tá lidando com conteúdo que a gente não viu ainda. Mas bora. Primeiro, os exemplos que você trouxe, perfeito. Todos eles são composita. São essas palavrinhas mesmo compostas. Schlafsack é mesmo saco de dormir. Aqui fica die Schlafsäcke, porque isso aqui é o plural. São os sacos de dormir. A única questão é essa, assim. Aqui é a versão, né, o plural da mesma palavra. Ok. Depois, Luftmatratze também. Der Luft é o ar. Die Matratze, o colchão. Aí, die Luftmatratze é aquele colchão de ar que a gente sempre leva para acampar ou para dormir na chácara de alguém. E é uma porcaria porque uma pessoa mexe do seu lado, você acorda toda vez, né? Porque balança tudo. Sim. É exatamente isso. Mas assim, se eu fosse traduzir os dois iguais, pode ser igual. É O uma que cama que tu leva pra dormir, assim. você fala o Schlafsack e Luftmatratze? Isso. Não, são coisas diferentes. A Schlafsack é uma coisa específica que existe onde faz muito frio, que as pessoas entram dentro como se fosse um saco mesmo, porque ele é quentinho, assim, ele é meio térmico. E quem vai acampar na Alemanha é tipo ir pra praia no Brasil, né? Quem vai lá acampar na Alemanha, eles se enfiam nesse saco na hora de dormir. Enfim, é tipo um cobertor a mais. O Ok, Luftmatratze é o colchão ar que a gente está acostumado. tá. Essa lição que eu te mandei lá, aqueles exercícios, o tema dela é acampar. Então tá cheio de vocabulário de acampamento. Ah, então tá. Tá explicado agora. É isso. E, e realmente, assim, é uma questão cultural dos alemães. Eles adoram caminhar na montanha, fazer trilha na montanha, dormir na floresta, acampar na floresta, enfim. João, o que que é Schlaf? Para mim tem um Dormir. significado de descarte. Não existe essa palavra em alemão? Schlatt. Pode escrever, por favor? Schlatt, S-L-A-T, Schlatt. Existe essa Schla- palavra em alemão? Acho que não. Sim? Ah, não. Não, deixa. É porque a gente escreve quando uma porca vai para descarte, a gente fala lá que a porca é Schlatt. Aí eu achei que era em alemão. Tipo, uma Não porca vai para conheço. descarte. A gente escreve Schlatt. Meu chefe, Ah, ele fala alemão, e aí eu não sei se é alemão isso. Não, entendi. não existe essa palavra. Olha, não conhecia, não. Não tem. Não, talvez é dinamarquês, então. Saquei. Tá Ok. misturando, seu chefe. Eu achei que fosse alemão. Foi mal. Entendi. Nada. Bom, falta ainda falar de mais alguma uma coisinha para vocês com relação a isso. É só isso aqui mesmo. Qual que é a última coisa? Que antecipa um pouco também o tema da aula de hoje. Pessoal, quando a gente forma uma palavra composta assim, a gente tem que definir agora qual gênero que ela vai ficar. Imagina, eu juntei uma palavra principal com mais uma, às vezes mais duas, ou com um verbo, e aí? Né? Que gênero que fica? Eu deixei aqui em negrito, como fez aqui o método, para destacar isso. O gênero da palavra vai ser o mesmo da palavra principal que vai lá no fim do compósito, né, dessa palavra composta. Portanto, der Schrank, que é o armário em alemão, se eu formo uma compósita aqui com Spiegel, fica Spiegelschrank, a palavra toda vai seguir o gênero da palavra fundamental, da palavra que está no fim. Der Schrank, portanto, der Spiegelschrank. Ou aqui Lecherchen,
igual a gente estudou, essa terminação EN nas profissões indica feminino. Se é a professora de inglês, de alemão, seja lá do que for, vai permanecer die aqui no começo. É die Lehrerin, então também é die English Lehrerin, die Deutsch Lehrerin, etc. A professora de inglês, a professora de alemão. O outro exemplo aqui com Lehrer, que aí é no masculino, permanece der, portanto. O gênero neutro, que a gente não tinha visto nenhuma palavra, né, ainda, a gente tem aqui um exemplo, das Zimmer mais Schlafen, que é o tal do das Schlafzimmer. O gênero fica igual ao da palavra fundamental, das Schlafzimmer. E aquela English Lehrerin, para ficar plural, usa o die, mas como fica a estrutura, Jô? Plural. English Lehrerinnen. Vocês estão com fome, né? Entendendo. Vou trazer essas coisas à parte. Eu acho que esse método ele tem esse primeiro módulo que a gente fez, que ele é muito assim de acomodação, sabe? Tentar deixar vocês se acomodarem com pronúncia, com as esquisitices da língua, mas eu sinto que vocês ficam querendo mais recursos para falar. Posso trazer a parte. Enquanto o método não deslancha, eu trago a parte, igual eu estou fazendo aqui agora com as palavras compostas. Die Englischlehrerin, die Englischlehrerinnen, se forem as professoras de inglês. Vou dar um exemplo aqui que talvez ajude vocês, como paralelo. Não é idêntico, mas é similar. Em inglês, a gente tem essas construções aqui, geralmente com ing, que tem uma função muito parecida com o que eu estou mostrando para vocês em alemão. The living room, você tem aqui um adjetivo que está sendo colocado próximo a essa palavra. Isso é, vai transformar essa estrutura aqui, na verdade, num indicativo do que é esse lugar específico que é a living room. Quer dizer, não interessa assim se é um lugar de viver. A gente vê living room, sabe? Ah, não, é a sala, né? É uma sala de estar. É isso. Eu acho que as compostas em alemão lembram um pouco isso aqui que existe em inglês já, mas não é a mesma coisa porque o alemão constrói mesmo palavras novas. Eles estão fazendo aglutinação de palavras e vai juntando, né? Em alemão, isso aqui seria... A gente tem o verbo wohnen, morar, lembra? Morar. E de cima, que eu acabei de mostrar para vocês, que é quarto, cômodo. Aí fica de Wohnzimmer. A sala de estar. Não, Uhum. mas nada a ver esse. Sala de estar? Mas living room também não é a sala de viver, né? Ah, João, mas é diferente. Eu É não que você já O entendi falou. cara tinha nada. argumentos, velho. Ele tinha argumentos e soltou eles. É verdade, quis desabafar já. Não entendi esse. Por Pode que juntar sala três de estar? palavras? Perdão, gente. O que é? Sofia Pode falar, ou Sofia. Bárbara? Eu só não entendi o porquê sala de estar. Eu pensei que seria tipo, ele vive num quarto. Uhum. Ó, literalmente, é o quarto de habitar, o quarto de morar. Literalmente. Nem sempre a tradução literal funciona. Igual eu falei para vocês aqui no Spiegelschrank. Não funciona assim o armário do espelho. Funciona mais um armário com espelho. Às vezes a gente tem que dar um certo ajuste. Esse exemplo aqui, ele é um exemplo que precisa de ajuste, até de mais ajuste do que o Spiegelschrank, né? Não, sim, tu tem que colocar num contexto, assim, né? Mas, por exemplo, eu vivo num quarto. Aqui eu tenho que alugar um quarto. E como que eu falaria isso? Exatamente isso, que eu vivo num quarto. Você pode dizer Ich wohne
in einem Zimmer. Eu moro em um quarto. Você pode falar assim, você pode chamar ele de Schlafzimmer. Você pode chamar ele de Bettzimmer. Tem muitas variações. Bet é cama. Então, o quarto da cama. Schlafzimmer, o quarto de dormir. O que mais? Tem tudo com cima. Quase todos os cômodos da casa em alemão são formados assim. Só a cozinha que não, de Küche. Schlafbett. Existe? Cama de Dormir dormir. em cama? É? Aham, das Schlafbett. A cama de dormir. Tá. Gente, atenção a esse movimento assim, de ir lá para o fim e depois voltar, hein? Das Schlafbett. Bett, cama. Aqui. É a cama de dormir. O núcleo do sentido está no fim. Tanto que Ah, o gênero da compósita inteirinha vai acompanhar o gênero da palavra que está no fim. Ô, João, são sempre duas palavras. Ou pode aglutinar, por exemplo, três? Pode, o negócio vai longe. Sério? Eu posso É, juntar quantas palavras? tem uma piada em alemão lá, uma palavra deles, que é a maior compósito que já inventaram, que é uma doença que você contrai quando você entra em contato com uma lava do vulcão. Eu não lembro, mas é uma palavra que eu vou digitar aqui, vai ocupar a tela inteira do computador. Né? Assim, é uma coisa pra gente se preocupar? Não, né? Pelo amor de Deus, chega uma hora que eles já estão fazendo piada também. Ninguém fala assim, né? Mas existem, eu acho que até três palavras, e composição com três palavras, vocês vão encontrar. E vocês vão usar, daqui a pouquinho vocês vão estar falando isso sem o menor problema. Olha só essa aqui, até essa introduçãozinha atrás. Eu falei para vocês do Schlafzimmer, que está aqui, ó, né? Das, vamos pegar tudo, verbo schlafen, beleza. Das Zimmer, beleza. Der Schrank, o armário. Meteram aqui para nós, der Schlafzimmer Schrank. São três. Quem quer tentar traduzir? Dormir. O Zimmer e o Strunk, eu não vai. é Vai. Traz tipo para Bárbara, A cômoda do lado da. que foi Elô? Perdão. É aquela cômoda do lado que a gente tem a escrivania, no caso. Daqui. Ah, o criado mudo? Quase. Mas vocês não precisam identificar esse móvel. Não precisa fazer isso. Tudo que vocês precisam é traduzir cada um desses termos de trás para frente. O armário do quarto de dormir. É Perfeito. Exatamente isso. Ou seja, esse quarto aqui é o meu escritório, né? Então, não é meu quarto de dormir. Ele tem um armário aqui atrás. Ich habe einen Schrank. Eu tenho aqui um armário. Mas não é do meu quarto de dormir. Meu quarto de dormir está de lá. Um armário igual esse. Um armário embutido, normal. Podia ser desembutido também, enfim. Mas porque ele fica no quarto de dormir, eu posso chamar ele de Schlafzimmerschrank. O armário do meu quarto de dormir. Por exemplo, onde está aquela, sei lá, minha carteira? Ah, está lá no quarto, está lá no armário do quarto. Aí eu vou dizer que ele está nesse palavrão aí. É. Se for, tipo assim, uma mesa que fica lá no seu quarto, você pode fazer isso. Quer ver? Vamos supor. Pode ser quarto de dormir. E tem uma mesa lá, der Tisch. Aí a mesa só fica lá. Ela tá lá. Todo mundo tá acostumado com aquela mesa lá. Aí você fala assim, der Schlafzimmer Tisch. Quer dizer, a mesa do quarto de dormir. Você pode fazer isso.
Ah, der Schlafzimmer Tisch. E você vai e continua a frase. Eita, João, mas precisa falar quarto de dormir? É assim que eles chamam o nosso quarto normal? Ah, mais ou menos. Zimmer é uma palavra neutra. Ela pode significar só cômodo também, Sofia. Ah, Às tá. vezes, às vezes eles vão falar só Zimmer, mas para não gerar confusão, eles podem dizer Schlafzimmer ou podem dizer Bettzimmer, né? Quarto da cama. Vamos supor que você está numa conversa informal, aí você pode falar, não, eu estava lá no meu quarto, né? Você usa só Zimmer. Mas outro contexto. Você tem uma casa enorme, você está apresentando sua casa para seus amigos. Falou, oi, pessoal, essa aqui é a sala de estar, esse é o banheiro, esse é meu quarto de escritório e tudo. Aí você vai começar a especificar cada um. Ah, Né? claro. Hallo Leute, das ist mein Wohnzimmer, das ist mein Schreibzimmer, quarto de escrever, escritório, das ist mein Schlafzimmer, entende? Sim. Era só para facilitar, tipo, esse exemplo que você deu da mesa. Fiquei pensando se precisava falar do quarto de dormir, mesa do quarto de dormir, tipo. Mas então, se é um cômodo, realmente vale a pena especificar, né? Vale, vale sim. É, Ok, tá certo. Você pode falar Timar assim, quando você falar Timar, a gente vai supor que é o seu quarto mesmo. Mas, para tirar a ambiguidade, você vai lá e torna mais específico um pouquinho. beleza. Ô, João, Oi. quando for 3 palavras, tudo bem. A última é a palavra fundamental. E entre as duas, como é que eu vou saber quem eu boto primeiro? Ó, você pegar de trás para frente costuma funcionar. Pode seguir isso como regra. Então, é última, depois penúltima, daí antepenúltima, etc. E a gente só assusta muito no começo porque a gente não tem vocabulário. Depois vira qualquer coisa, viu? Vira um negocinho de nada. Porque, ó, Beatriz, acabei de mostrar essa palavra para vocês. Agora eu vou usar outra. Verbo schreiben, escrever. Se eu venho aqui e escrevo para vocês, der Schreibtisch, meu Deus do céu, eu não sei o que é Schreiben, não sei o que é Tisch. Dá um trabalho do cão, né? Dá. Daqui a pouco vocês sabem o que significa esses dois, e rapidinho vocês vão falar, nossa, irmão, coisa boba, né? Escrivaninha. Ou mesa de escrever, se vocês quiserem, né? Mesa de escrever, para seguir essa lógica de trás para frente. Foi isso. Quem usou Composita? Deixa eu ver aqui os textinhos. Bárbara usou, eu acho que a Elô usou também. Eu não mandei meu Eu te texto. mandei, eu mandei o texto sem a correção. Eu só anotei a professora de inglês aqui. Certo. Ah, não, você não tem não, Elô. Estou olhando aqui. É, porque eu mandei do jeito que eu tinha escrito primeiro, antes de as correções todas. Ah, tá. Agora que eu entendi. Tava olhando aqui. Aqui nessa frase, você colocou Nadia ist Lehrerin English. Colocaria assim, Nadia. Deixa eu ler. Nadia ist English Lehrerin. Assim, professora de inglês. Du kannst mir sagen, você pode me falar, Sie lehrt, ela ensina English. Ela ensina inglês. Perdão, Leato. Já estou pirando também no Descomposita. Tudo bem, gente? Sim. É isso, então. O que mais? Tem aqui, ein Schrank mit Spiegeltüren. Tá. Mais exemplos de três aqui, enfim. Nada demais.
Bom, de compósita é isso. Voltem no tema caso vocês precisarem, perguntem para mim. João, posso te perguntar, porque eu me lembrei que eu te mandei uma dúvida lá no Whats Hum, sobre a tarefa também. tá, vamos lá. É, foi lá do grupo. Bora lá resolver isso também. Foi da Vote-Telling, né? Posição das palavras. Isso. Tu quer que eu mostre aqui, João? Não, tô abrindo. É. Bom, foram a letra G e a letra I, né? Uhum. Tá. Sofia, tem uma expressão em alemão que está aqui na letra G, Buchstabe G, que ela funciona do seguinte modo. Você precisa separar um pouco o verbo do advérbio. Deixa eu escrever. É o seguinte, você coloca um verbo qualquer, der plus gern. Deixa essas coisas para lá. Der plus gern. Essa aqui é a fórmula. O verbo pode ser qualquer um. Gern significa com prazer, prazerosamente. Uhum. E essa construção, a gente usa ela quando a gente quer falar que gosta de fazer alguma coisa. Por exemplo, ähm, ich gehe nach São Paulo gern. Eu vou para São Paulo com prazer. Ou um pouco mais, um pouco melhor em português, né? Eu gosto de ir para São Paulo. O que mais? Ali tem unsere Kinder surfen gern. Você escreveu o contrário, né? Gern, surfen. O gern tem que vir depois. Sim, mas por quê? É tipo todo. O que que é isso? Isso é um verbo também, não é? Não, isso aqui a gente chama de expressão idiomática. Isso. E é que eu queria entender essa estrutura. Porque eu Ó, acho que a de baixo é. Lang é o quê? É longe? Langa aqui é há muito tempo. Ah, tá. Então. Essa aqui tá correta. Não tá errada, Lang. não. É? É, Mas eu acho que eu arrumei aí então, porque eu tinha escrito errado, e daí eu vi lá na correção que tava. Eu troquei de novo. Eu não entendi. entendo onde colocar cada coisa. Tá. Ó, essa primeira aqui, essa letra G, realmente tem uma questão assim, porque duas coisas. Primeiro que é uma expressão idiomática, que é o verbo vem primeiro, depois vem o gern. Não tem como escapar dela. Segundo, Uhum. que a gente tem uma questão de manter o verbo sempre na posição 2, lembra? E aí, quando você inverte, você tira o verbo da posição 2. Tá. Percebe? Mas não vai estar na. Ah, tá. Um CR Kinder é uma coisa só? É uma coisa só. Por Posição quê? um Como assim? é. Isso aqui sempre dá problema. Posição um não é uma palavra. Posição um é um bloco sintático inteiro. Então, aqui, nossas crianças, isso aqui é uma coisa só. Porque isso aqui é sujeito da frase. Nossas crianças, nossos filhos. Isso é posição um. Tá, A gente começa ensinando com esses exemplos aqui para ficar mais claro, mas depois a posição um vai crescendo. tá, beleza. Eu poderia escrever, quer ver, uma palavra bem, uma frase bem. ah, Você colocou lá. Eines der berühmtes, berühmtes
den Lied von Timbaland ist xxx, eu não sei que música poderia ser. Preciso de alguma coisa aqui. Pronto. Olha só. Uma das canções mais famosas do Timbaland, olha onde o verbo tá. Fala o nome de uma música dele aí, por favor. Carry out. Very alto, assim? Carry. Cuidar. Ah, Ei, João, mas então, isso aí não é sujeito. Tudo isso. isso é sujeito. Isso é sujeito. Em português também. Uma das canções. Uhum. Ah, tá. Tá, sim, sim, sim. Uma das canções é o sujeito da frase que a gente tá falando dela. Mas, e o Timbaland fica onde daí? Deveria vir depois, né? Depois do que você disse? Do verbo. Não, não deveria. Porque, assim, tudo isso aqui é uma estrutura única, um bloco sintático único, que é o tal do sujeito. O fonte embalando, ele faz parte disso aqui. Porque, ó, o que que é o núcleo do sujeito? Você pode tentar diminuir o sujeito e pensar no núcleo dele. O núcleo dele é uma canção. Mas o sujeito inteiro é uma canção, uma das canções mais conhecidas do Timbaland. Isso é o sujeito inteirinho. Daí, por isso, ele tem que ficar inteiro na posição 1. Em português também, ó, uma das canções mais conhecidas do Timbaland é... Não, o português segue a mesma regra. Mesmíssima regra. Tá. A gente está indo muito longe, pessoal. Não precisava ver isso agora. Mas, assim, esse caso aqui, um Zé Kinda, pensa assim por enquanto. Eu tenho um substantivo que ele está vindo aqui na primeira posição. Pode ser ich, beleza, eu. Pode ser alguma outra coisa. Pode ser Kind, pode ser Bruder, pode ser Schwester. E essas palavras podem estar acompanhadas ainda de algum qualificador. Tipo, meine Schwester, por exemplo. Uhum. Quando isso acontecer, a gente não vai dizer meine, sei lá, por exemplo, meine Schwester surft gern. A minha irmã gosta de surfar. Eu não vou dizer meine Surfschwester. Não faz o menor sentido. Compreende? Sim. Eu acho que quando eu pensei em formar a frase, eu pensei em nossas crianças surfam bem, alguma coisa assim, sabe? Uhum. Mas tá, beleza. Só, João, tu pode continuar, só a J agora, por favor. Que foi a que eu Tá. tive mais dúvida. A J aí. Aí, Tá. Sind Sie lange schon hier? Lange quer dizer há muito. Poderia escrever lange Zeit para ficar há muito tempo mesmo. Lange Zeit. Vamos lá. Sind Sie lange schon hier? Quer dizer, o senhor ou a senhora está há muito aqui já? Achei que é mais uma questão de vocabulário, Sofia. Hier, aqui, schon, já, lange, há muito. Quer dizer, o senhor está há muito tempo aqui? Ou a senhora está há muito tempo aqui? Já está há muito tempo aqui? tá bom, beleza. Obrigada, João. Nada. Aí o livro pediu para fazer assim, né? Sind Sie schon lange hier? Foi isso, né? Para Sim. inverter.
Eu não tenho certeza, não. Pode ser que seja alguma regra, mas não é tão claro assim, não. Pode ser uma coisa para deixar mais fluido, mas é diferente do caso do verbo na posição 2. Esse sim é uma regra fixada, assim, que tem que ter atenção. Ok. Bom, você mandou outro lá. Meu Deus, então, tu disse que o 15 era o que mais, era mais envolvido com aquele assunto que a gente teve na última aula. E eu não consegui nada, nada. Aham. É, Eu tenho, eu não entendi nada, não consegui realmente. eu acho que esse negócio de passar exercício de outro método não funcionou. Não, 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 João, foi muito bom, só que eu fui corrigir e não entendi o porquê. Algumas, eu acho que essa A foi. Agora o restante. É, Não, eu gosto, porque me faz ir buscar mais, entendeu? Mas não consegui a justificativa em outro lugar. Mas se tu quiser usar um áudio depois para explicar, para conseguir, não tem problema. nada, sem problema. Vamos fazer assim, rapidão. Vou te tela, pessoal. Qual que é a regra principal aqui? Verbo na posição 2. Vou pegar alguns exemplos que estão aqui. Uh, Bezeichnungen sind trotzdem gut. Zeichnung, desenho. Trotzdem é apesar disso. E gut, bom. Essa frase ela está estruturada conforme a regra principal, que é o verbo na posição 2. Ele está aqui, sind, e literalmente significa Die Zeichnungen sind trotzdem gut. Os desenhos são, apesar disso, bons. Literalmente é isso. A gente pode falar que no nível que a gente está, Wortstellung é só isso aqui. A única regra relevante é essa. Ou a única regra que a gente precisa dominar assim mesmo completamente. O que que o livro está apresentando para nós agora? Uma espécie de subtópico que continua respeitando essa regra do verbo na posição 2, mas que permite que a gente mude a posição 1. Isso é um efeito estilístico, retórico que a gente pode usar e que a gente usa o tempo todo em português, mesmo sem ter muita consciência. Por exemplo, quando a gente quer dar destaque para alguma coisa, é muito normal a gente deslocar esse elemento da frase para o começo. Então, eu dei para vocês alguns exemplos na última aula, do tipo, João, você vai para viajar para São Paulo amanhã? Aí eu falo, olha, para São Paulo não, mas amanhã eu vou para São José dos Campos. Quando eu dou essa resposta, eu inverto, coloco para São Paulo no começo para dar destaque para isso, e aí eu posso dar uma outra resposta também, logo em seguida. Olha, para São Paulo eu não vou, né, mas eu vou para tal outro lugar. Ou então, né, falar, se pergunta, João, você vai para São Paulo amanhã? Fala, amanhã eu não vou, mas depois de amanhã eu tô indo. Você precisa de uma carona, né? A posição um é esse lugar que tem um efeito expressivo, assim, estilístico, que tá, assim, faz parte um pouco do que não é dito assim propriamente na frase. Quer dizer, né, tá escrito lá, mas quando a gente desloca isso, tem um efeito assim quase que emocional que a gente está colocando. Fala, não, para aí eu não vou, né? Hoje eu não vou. Amanhã eu não vou, mas depois, na semana que vem, eu tô indo sim. Para que que serve? Dá ênfase. Simplesmente para dar ênfase.
O exemplo que deu aqui, ó, que você escreveu aí, inclusive, trotzdem sind die Zeichnungen gut. Em português, apesar disso, os desenhos são bons. Isso que é uma coisa que a gente usa em português o tempo todo, né? A gente desloca algum elemento para o começo, e aí o português pede que a gente coloque uma vírgula depois, enquanto no alemão isso não é necessário. O Olha, que... João, mas desculpa. Tu fez aí outra maneira. Tu colocou já duas maneiras de como escrever a frase. E daí você falou do verbo na segunda posição. E eu escrevi ali. Apesar disso, são bons os desenhos. Tá errado. Não é esse negócio que a gente tem que fazer, trocar a frase dando sentido pra ela? Sim, aqui é a sua... Então, tô chegando lá, peraí. O que que, o que que tem ainda de uma regra terciária, assim, já tá bem mais na frente. É o seguinte, se você começa a fazer as inversões, então você deslocou Trotzden para o começo, tá? O verbo tem que vir na posição 2. Beleza. O que que é recomendável? É que a palavra seguinte seja o sujeito. Por isso que vem Zeichnungen antes. Entendeu? Uhum. Apesar disso, né, os desenhos são bons em português. Em alemão, trotzdem sind, você não precisa colocar vírgula nem nada. Mas se você vier com outro elemento aqui na frase antes, fica errado. É melhor que venha o sujeito depois do verbo. Tá. Apesar disso, os desenhos são bons. O trotzdem sind die Zeichnungen gut. E essas duas frases que tu colocou ali, então, estão corretas. As duas. Se eu Então, escrevesse correto, dessa maneira, tá. né? Gente, isso aqui é regra de escrita, assim, né? O revisor lá do seu TCC em alemão, ele vai encher seu saco, né? Na rua, isso aqui, ó, tá tranquilo. Trotzdem sind gut. Ja, die Zeichnungen. Ja, sie sind gut. Beleza, eles são bons, né? Ok. Tá. Agora, Vamos lá. aí depois eu tento refazer e mando, né, pra ver Isso. se. Beleza. Mas onde eu queria chegar para finalizar isso aqui? Gente, a ordem direta, que é essa sequência de palavras mais neutra, que não expressa nada, assim, nada de retórico, nada de estilístico. Ela tem verbo na posição 2, que é uma coisa que vocês não podem esquecer nunca. E ela começa com o sujeito, que é essa frase aqui. Os desenhos são, apesar disso, bons. Essa é uma frase blasé. Se você for colocar um efeito estilístico, quero começar com apesar disso, né? Então, trotzdem sind die Zeichnungen gut. Se você vai colocar isso, tem que respeitar o quê? Verbo na posição 2. E aí, como você não começou com o sujeito, recomendável que você coloque ele logo depois do verbo, quanto antes. Em português é a mesmíssima coisa, é que a gente não tem regra de verbo na posição 2. Mas olha só, apesar disso, os desenhos são bons. Quer dizer, depois que a gente faz o efeito estilístico em português, a gente vai lá e coloca o sujeito também. Tem uma certa urgência de anunciar quem é o sujeito. Mas em alemão é menos urgente porque o verbo tem que vir na segunda posição. O verbo é mais urgente. É por isso que eles diriam que isso aqui está errado. Mas é um erro desse tamanhozinho, né? O restante eu vou deixar para nós estudar depois, porque aqui é verbo modal, tem algumas regras específicas assim. Beleza, João, já ajudou muito. Depois eu tento refazer, enfim. Tá bom? Nada. Obrigado. Isso. É,
Nossa, que coisa, eu não achei que a apresentação fosse tirar tanta coisa para conversar, não. Bom, falamos de compósita, falamos de Vorstellung. Ufa, vocês estão bem na cabeça? Podemos seguir? Então tá bom. Pessoal, lição 4. Ufa. Vamos começar a falar de objetos. O tema aqui do o vocabulário, né, na verdade, é sobre mobília. O que que a gente vai fazer? Vamos entrar um pouquinho pela porta dos fundos, eu acho, e ver qual vocabulário que a gente vai estudar. Eu falei para vocês que é, nas lições desse livro, a gente tem sempre essas tirinhas assim na parte de cima com o vocabulário principal que a gente precisa se lembrar. E ele está aqui, algumas que eu estava usando com vocês até agora há pouco, para a gente fazer esses exemplos com as compósitas e tudo. Pessoal, a partir de agora, der, das, die, esses artigos vão se tornar uma realidade, a gente vai usar eles com muita frequência. Aqui, a gente tem algumas palavras que a gente já pode ir decorando para a gente usar. A gente tem das Bett, que é a cama. Das Bild, que é o quadro, pode ser a imagem também, pode ser uma foto. Das Bild. Der Sessel, que é a poltrona. Die Lampe, que é o abajur, não é a lâmpada. Falso cognato esse. Der Stuhl, a cadeira. Vai aparecer der Tisch lá embaixo com certeza, que é a mesa. Olha só. E ó, der Tisch. Der Teppich, tapete. Da Sofa, já, sofá mesmo. Embora tenha também de couch, pois é, do inglês, de couch. E der Schrank, que a gente usou bastante também ali nos exemplos. Armário. Uai, por hora é isso. Esse é o vocabulário principal, assim, que a gente vai trabalhar. A gente pode pegar vocabulário, assim, do nosso dia a dia, do lugar onde a gente mora, nossa sala, nosso quarto, nosso escritório, etc. E colocar aqui também. Eu vou adicionar aqui der Schreibtisch, que é uma variação de Tisch, né? Um compósito a partir de Tisch, que é a escrivaninha. Você tem alguma aí que você queira adicionar? Sofia, Elô? Nein, Espelho? keine. Sofá é poltrona também? Ah, tem sofá ali, sofá. E Tem espelho? Vou colocar der Spiegel, espelho. Was mehr? TV Que mais? também. TV deve Hã? ser TV, né, mesmo? Nein. Der Fernseher. Engraçado essa Me- palavra. Pra quê, né? Pra que isso? TV. Mas isso é TV mesmo? Ou tipo televisão, máquina de ver vídeos? Televisão. Vai. Ah, E, ó. Que mais? Deixa mas eu isso ver. aí também é um composto, não é? Sé... É. O que que você acha que é? Já que estamos agora brincando com essas coisas. Não faço ideia. Aqui, vamos lá. Esse ver Já aqui, sei. né? Vai, fala. Pode falar. Tá. Deixa eu abrir um espaço aqui. Das Verb sehen, ver.
Der Seher, quer dizer, aquele que conduz a ação de ver. O vedor, por assim dizer. Fern significa a Como distância. assim? Fern significa distante, longe. Quer dizer, a TV me deixa eu ver aquilo que está longe, né? Por isso que é o É o Fernseher. óculos. O óculos também, de certo modo. Mas é um compósito também, Sofia, exatamente. Vou botar no chat para vocês. Fernseher. E aí? O que mais? E computador. Não é, é computador, mas não vai ter um negócio bem televisão. A gente tem der Computer. Esse ficou melhor, né? Elô, tá um pouquinho embaixo do microfone. Você perguntou, foi só o computador, né? Uhum, foi. Tá certo. Ô, Obrigado. João, tipo assim, as coisas elas têm nome e não tem, né? Porque, por exemplo, espelho. O espelho você fala spiegel. Só que se eu quiser falar, tipo, não lembro o nome da palavra. Aí eu posso inventar uma composta. Ah, Tipo assim, eu não posso falar, tipo, um negócio que você se vê. Aí vira, entendeu? Aí, pode, pode ser. Eu pode. posso inventar uma palavra. Pode, é uma maneira de você explicar aquela coisa, né? É Aquela porque no palavra que inglês, você quando você não lembra, você tem que explicar. Aí no alemão, no caso, você faz nossa, como é que chama? Não é compota, é o como é que chama a palavra? compósito, né? Composto. Yeah. Compósita é o plural. Aí eu fico falando, às vezes um, às vezes outro. Compósito um singular, compósita plural. É o compósito, isso mesmo. Nossa, então você tem que ser muito fluente para você conseguir entender o que eles falam. Porque se o cara não quiser falar uma palavra, tipo, em vez dele falar sofá, ele pode falar de um jeito estranho que significa a mesma coisa. E se você Olha, não for fluente, você não vai entender. mas assim, eles vão falar Spiegel mesmo. Às vezes, se você estiver lendo um texto de filosofia, pode ser que você tenha esse tipo de problema, que aí eles começam a inventar palavra mesmo. Ou literatura, uma coisa muito pesada, assim, linguisticamente. Mas de resto, não, também não é assim, não. Imagina. Meu Deus. São palavras muito técnicas, assim. Tem uma parte que é do vocabulário cotidiano, tipo Schreibtisch, etc. Mas as piores, elas são muito, muito técnicas, muito específicas. Será que eu acho aqui? Das größte Compositum Deutsch. O maior compósito. Não, talvez em inglês. Acho que em inglês eles podem ter feito. German. Botei aqui no chat GTP. Uma das palavras mais longas em alemão é. Meu Deus, impossível. Joga aí no Uma das. chat. Não, assim, isso é uma palavra. Então. Então. É uma em, assim, em um Que é milhão, uma né? piada, ele falou. É uma piada Daí criada. a, É uma palavra daí a criada como uma piada. É isso. A última tradução é palavra. tipo uma coisa bem pequenininha. Ah, a última palavra é Gesellschaft, que é sociedade. Aí seria sociedade disso tudo aqui. Tu sabe falar isso, João? Olha, é difícil marcar os espaços assim entre cada palavrinha. Mas eu falaria assim: Donau, Dampfschifffahrtselektrizitäten, Hauptbetriebswerk,
Agora eu não sei, acho que é Werkbau, aí Unterbeamtengesellschaft. Porque a questão da compósita, você tem que dar uma pequena pausa entre as palavras que estão compondo. Por exemplo, das Schlafzimmer, você fala das Schlafzimmer, você dá uma pausa. Pra você poder informar o leitor também que é uma composta e ele sacar quais palavras estão envolvidas ali. Então, para eu reproduzir essa palavra de cima, eu teria de saber todas as palavras que estão aqui dentro e dar pequenas pausas e quebrando ela na hora de pronunciar. Donau é o nome de um rio, esqueci o nome em português. Dampf, vapor. Schifffahrt é viagem de barco. Aí vem Elektrizität, tem eletricidade, etc. Enfim. Mas Tem três Fs juntos ali. Como que isso é possível? é, é porque é Schiff, que é barco, e depois Fährt, que é viagem. Schiff tem dois, Juntou o Fährt F tem da última, né? Os dois Fs da última com o F da primeira. e a, assim, Schiff plus Fährt, oder Fahrt. Aí, ó, um bom jeito de saber que são duas palavras diferentes. É. Isso. Quando tem consoante demais junto, pode ser uma junção. Bom, pessoal, vamos fazer pelo menos um exercício de conversação. Nossa, tá muito calor, passando mal aqui. Leute, wir haben hier ein Bild. A gente tem aqui uma imagem. Und auf dem Bild, na imagem, wir haben ein Bild. Né? Na imagem, a gente tem um quadro. Olha aqui no fundo. Das Wort Bild, das ist neutral, neutro, né? Ela significa imagem, mas significa também quadro. So, auf dem Bild, nessa imagem, wir haben ein Bild, eine Frau, ein Mann. Was mehr? Vielleicht, Sophia, kannst du, perdão, beschreiben Sie das Bild? Consegue descrever a imagem, alguma coisa dela? Ô, João. Peraí. É, Coloca o teu Word ali, João. Deixa eu pôr para te ajudar. Por favor. Zimmer é das também? Das também. Das Zimmer haben. Posso falar assim? Haben? Pode? Manda ver. Haben das Bild. Ja, Bild. Ah, tá, eu usei o haben e o das Bild. Eu posso só colocar vírgula e falar os outros, ou eu tenho que fazer o quê? Pode colocar vírgula e falar os outros. Tá. Pode dizer Então, um. tá. Então, das Zimmer haben das Bild, das Bett, Gut, sehr schön. das Lamp, Ja, die Lampe. die Lamp, e é isso que eu sei. Ja, vielen Dank. Bárbara, bitte. Was mehr? Que mais? Wir haben hier. Eu coloquei. As, eu queria falar eu vejo. Aí eu coloco is. Aí eu vi. Se. Z. Como é que eu falo? Z. Z. É esse mesmo? Isso mesmo, Z. Isso mesmo. Is. Is. Ai. Como é que fala eu? Is. Ja, ich. Ich sehe
Ah, e a Sofia falou tudo aí. Nein. É So, verdade, eu falei tudo. Pensei que era só pra mim. falou nada, pô. Ja, schau mal hier. Das Ah, ist ich würde sagen, ein Schrank. Machen wir. Esse, esse, Schrank, Ja, das ist ein Schrank. Schrank. Fala pra mim, só por favor, se eu não sei, eu travei. Ich sehe. Ich sehe. Ich Ja. sehe. Ok. Ó, S com som de Z. Depois aqui, a gente tem esse E com H que só vai alongar. Então, ich sehe. Eu tenho um problema sempre com o H e com o J. O J tem som de I, né? Isso, som de I. E o H depende. Depende. Nesse caso aqui, entre vogais, ele fica mudo. Ele só alonga. Fica ich sehe. É, Ok, eu vi isso aí. danke. Und du, Elo? Was mehr? Que mais? So, Tu, perdão, pode eu falar. acho que é onde, eu acho que é onde a Frau tá sentada. É o das tu. Ja, ja, du hast recht, tem razão. Der Stuhl. Und Sophia sagt, das ist ein Bett, aber É, vielleicht das ist ein Sofa. hum, é mesmo. Acho que é assim. Ja. Oder eine Couch. Também pode ser couch. Uhum. e como é que é o. Não é travesseiro, que não é cama. A coisinha ali que eu esqueci. Almofada. Almofada? É. Entendi. Você colocar um pillow da vida. Ja. Ô, João, enquanto você procura aí, o H no começo da frase tem som de R ou não? Tem. Ja, das Wort hier, Gefühl. Der Gefühl. Parece com Stuhl, ja. Parece com a cadeira. Ok, não, é isso mesmo, pessoal. Só para vocês escreverem um pouco, usar um pouco o vocabulário. É, É, pode falar. João, as meninas falaram que aqui é um armário, foi um armário, né? Mas Isso. na foto diz que é uma mesa, né? Em cima. Eu tô chutando aqui que é tipo uma script, uma criado mudo. Mudou o nome disso agora? Como é que é? Mesa de cabeceira. É. Não, é só porque, É, mas na foto tava é, the dish, né? e Aí também poderia ser. a tish é uma mesa mesmo. Tipo uma mesa de escrever, uma mesa de escritório, uma mesa da sala e tudo. Quando tem gaveta e tudo, aí já é um armário mesmo. E aí vai ter variações. A gente viu lá Spiegelschrank, por exemplo. Aqui, para colocar para vocês, seria Bettschrank, o armário da cama, que é
criado mudo, pessoa, não mudou o nome disso, mesa de cabeceira. Mesa de cabeceira. Seria isso. Diabetesschrank. Mas, enfim, Elô, quando é mesa, não tem gaveta, ou, bom, se tiver gaveta, é tipo essas mesas de escritório, mas você olha e você sabe que é uma mesa ainda, né? Mas é mais usado, assim, para mesa de cozinha, mesa de sala, uma mesa de escritório, talvez. Entendi. Beleza. É que também a imagem não dá para ver direito, né? Não favorece. Bom, pessoal, vamos ouvir então o áudio aqui desse número 2. A gente vai aprender aqui alguns adjetivos. Tem aqui já groß, schön, modern, schlecht, praktisch. Vou escrever eles para a gente aqui. Groß, contrário de klein, que é grande e pequeno. Schön, contrário de hässlich. Tem hässlich ali? Não, mas vai aparecer depois. E é bonito e feio. O que mais? Moderno, que é só moderno mesmo. Praktisch, que é prático. E ali tem alguns, apareceu um intensificador, que é o zu. Você pode falar zu groß, quer dizer grande demais ou muito grande. Grande demais, na verdade. Você pode falar sehr groß, esse sim é muito grande. Então, o sehr groß, por exemplo, seria algo que é muito grande, mas é, que ainda está aceitável, né? Tá muito grande, mas você ainda pode. Ah, tá bom, é muito grande, mas acho que cabe, acho que não vai ficar ruim. O Tsugoso é tipo grande demais. Tá num ponto assim que eu acho que não sei se eu quero mais esse objeto, não sei se eu quero ter ele. E o Nicht também apareceu ali, que a gente já aprendeu, que é só para negar, né? Ele nega os adjetivos. Então, nicht groß quer dizer não é grande. Acho que é isso, vocabulário. Vou colocar o áudio, tudo bem? Esse áudio é um pouco esquisito, o comecinho dele. Vou colocar. Lektion 4. Der Tisch ist schön. Aufgabe 2. Pra mim, o áudio não tá saindo. Möbel stehen. Das Bett. Der Tisch. Die Lampe. Möbel stehen. Oh, Arthur, guck mal. Der Tisch ist schön. Naja, der Tisch ist zu groß. Findest du nicht? Nein, das finde ich nicht. Der Tisch ist modern.
Ô, João, o áudio tá saindo agora de novo? Putz. Nossa, que caos, peraí. Deixa eu ver. Ah, tá. Perdão, pessoal. Dá para melhorar. Acho que agora vai sair. Então vai. Lektion 4. Der Tisch ist schön. Aufgabe 2. Ei, João, não. Né? Nein. Ist das Bett? Eu acho que tu tem que parar de compartilhar até. Tipo assim, ficar só no áudio. É, Que nem então. você fez da outra vez. Vou tentar mais essa, então. Mudei aqui o compartilhamento. Möbel Stegmann. Das Bett, der Tisch, Tá indo? die Lampe. Möbel Stegmann. Oh, Arthur, guck mal. Der Tisch ist schön. Naja, der Tisch ist zu groß. Findest du nicht? Nein, das finde ich nicht. Der Tisch ist modern. Modern und praktisch. So. Hey, Sibylle, das Bett ist nicht schlecht. Ufa, nem acredito que saiu. Conseguiram ouvir o diálogo entre os dois? Já? E aí? Leute, wir haben hier zwei Personen, Sibylle und Arthur. Sibylle sagt, der Tisch ist schön. Aqui já está feito. So, der Tisch ist schön. Ela é bonita. A mesa é bonita. No caso, o mesa. So, was mehr? Sibylle sagt auch, a Sibylle fala também, ich glaube, der Tisch ist modern. Mas o Arthur, ele fala outra coisa, vocês se lembram? Quem se lembra? Eu não sei se eu entendi direito. Ele quer dizer que é muito grande? Ou eu entendi totalmente errado. Ja, Sério? perfeito. Sério. Nossa, mandei, velho. Ja. Arthur sagt, der Tisch ist zu groß. E aí? Was mehr? Você lembra alguma coisa, Elô, Sofia? A Elo ia falar algo antes. Peraí. Não, eu falar que o que ele tinha falado também, mas eu acho que ela disse que a mesa também é prática. Eu também Ja. ouvi isso. Practice. Ja, primeiro ela fala, der Tisch ist schön. Aí ela fala, der Tisch ist modern und praktisch. Se eu não me engano. Ja, Leute, perfeito. Depois, o Arthur vê a cama. Aí ele fala, das Bett ist... Alguém pegou? Fala, das Bett ist nicht schlecht. Essa eu não coloquei no nosso vocabulário. Deixa eu pôr aqui. A gente tem aqui também os antônimos. Gut, schlecht. Essa palavra é curiosa, porque ela só tem uma vogal
e 7 letras. Schlecht. Bom ou ruim? So, das Bett ist nicht schlecht. Quer dizer, a cama não é ruim. Isso aqui os alemães usam muito. Falar, não é ruim, não. Na verdade, eles estão até elogiando um pouco. Quer dizer que para eles a coisa até que tá boa. Nicht schlecht. Não tá ruim. E aí, querem falar mais alguma coisa sobre o áudio? Esses são os adjetivos assim mais usados por ele, Acho João? que, acho que para esse contexto, sim. A gente vai aprender fora isso, caro, barato também. Uhum. Mas para esse contexto aqui específico, sim. Schön, tá aparecendo aqui de novo. Acho que sim. É bonito, feio, grande, pequeno, moderno, prático. E se eu usasse esse nicht schlecht e eu Ah, quisesse falar dó, que eu isso é concordar com ele não é tão feio? é, você falou assim, se você usar nicht schlecht, mas você gostaria de dizer o quê? Dó, dó, sei lá. Yeah. Entendi. Se alguém falar para você assim, olha, Sofia, das Bett ist nicht schlecht. Aí você fala doch, sim, você está dizendo, ó, quer dizer que é ruim, sim. Ah, tô discordando com ele então. O doch é para discordar sempre. Mas ele tá falando que nem é tão ruim assim. Mas se você responder com doch, você está discordando dele, Putz, pra tu ver sacou? como eu entendi, né? Que era dó. Nada. O doch, ele vai sempre contradizer o que está sendo dito. Ok. Bom, gente, acho que é isso. Se tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar, a gente acabou não conseguindo entrar muito na lição. Mas, É, enfim, diga. só no caso de tipo de bonito e feio e essas coisas. Eles servem só para coisas ou também para pessoas? Para pessoas, esses adjetivos, eles são gerais. Você pode usar para qualquer pessoa. Você pode falar que alguém é grande, que alguém é bonito, que alguém é moderno até, prático. Acho que também pode funcionar. Falar, uma pessoa muito prática, né? Existe a praktisch, por exemplo. Ixi, Elô perguntou e caiu. Bom, pessoal, vou fazer assim, então. Vou pegar os textos de vocês, vou mandar a correção. Ô, Bárbara, depois se você puder mandar o seu também, por favor. E é isso, eu mando de volta. Obrigado pelas apresentações, gente. Eu acho que funcionou bem. Ficaram algumas dúvidas, deu para ver que a gente tirou bastante dúvida hoje de algumas outras coisas, mas também é normal, assim. Cadê o da Sofia? Achei. É isso, vocês querem tirar alguma dúvida ainda? Que hoje foi uma aula assim, meio de tirar dúvida e tudo, se querem aproveitar, perguntar mais alguma coisa. Uma hora boa, se vocês não tiverem apressado para sair, tudo. Não? João, Diga. não, é só porque na hora que eu estava escrevendo uns verbos para deixar aqui, né? Que mais aparece e tudo mais. Aí eu só queria saber que quando eu tô falando, tipo, verbo escrever, e aí eu vou colocar ele vai terminar com EN. A terminação dos verbos, assim, no,
no presente, eu acho, no infinitivo. Vai ser sempre a N antes de eu começar a conjugar eles, né? De acordo com as pessoas. É, exato. É Tem porque eu fiquei com medo de escrever e aí sei que nem como se fosse terceira pessoa do. de outras. Aham. Ó, essa terminação EN é a marca do infinitivo mesmo. Existe uma ou duas exceções em que esse E desaparece. Por exemplo, verbessen, que é aprimorar, ou entwickeln, que é desenvolver. Vocês estão vendo já que são palavras bem técnicas, coisa que aparece bem depois. Mas, por enquanto, vocês podem lidar com isso assim. O EN é a marca do infinitivo. Nas exceções, permanece o N, sempre, sempre. Pelo menos um N permanece. Essa forma do Obrigada. infinitivo, a forma do infinitivo ela vai se repetir no wir schreiben, nós escrevemos, e depois no sie, do plural, né? E do formal também. Wir schreiben, sie schreiben. Ela reaparece lá. Tem terminação em. Era isso mesmo, obrigada. Nada, ué. João, verbesen, cern? Como é que é? Aprimorar é verbessern. Verbesen. E o outro é desenvolver. Ja. Entwickeln. Tem uma meia dúzia de verbo em alemão que não tem a terminação en, mas fica sempre o nzinho lá. Gente, a Wortstellung, ficou claro? Eu estou preocupado com isso, viu? O que ficou claro, João? Como assim? O quê? Aqui no Word. A Wortstellung, ficou mais ou menos claro? Eu fiquei preocupado com isso. Eu percebi que eu ia falando e ia aparecendo cada vez mais dúvida. Geralmente é um sinal meio perigoso. Uai, não, sinal bom. A gente tá tentando entender. Não, quanto a isso sim, né? Mas eu fiquei preocupado porque achei que tinha falado nas outras aulas, já estava tudo certo. E a gente incrementou com É normal perguntar muitas vezes, né? É, Às vezes a gente pergunta para reafirmar, às vezes a gente sabe, fica com medo. Mas tá. tá indo. A gente vai perguntar mais vezes também. Não, com certeza, pode perguntar, gente. Bom, beleza. Não se esqueçam então disso. É o verbo na posição 2. E lembre-se que a posição 1 não é uma palavra exatamente. Ela é um bloco sintático inteiro, então pode ter mais coisa. Às vezes não é uma palavra só. Até nos exemplos mais simples aqui, tipo os desenhos, die Zeichnungen, isso aqui já tem duas palavras, né? Quem tem que lembrar disso? Eu achei outro verbo que não termina com en. E Verkseln. a O que é Wechseln, isso? trocar. Mas trocar, tipo, trocar de roupa? Sim, exato. Trocar alguma coisa com alguém também. Ok. Trocar uma peça, sei lá. Troquei de caneta, troquei de caderno, etc. Tá Perfect. bom, beleza. Bom, vielen Dank. Mandem dúvidas depois lá, fiquem à vontade. E eu coloco os exercícios depois também para vocês.
Ok, João. Certo. Tá bom. Obrigada. Enviei meu texto, tá? Ah, valeu. Vou mandar de volta para vocês depois. Ai, sim, acho que tem um negócio que vai corrigir lá, vamos ver. Tá certo. Bom, Tá pessoal, certo, então, João. então até segunda. Alguém falou? Ah, não, só tchau. Beleza. Então até mais. Até segunda que vem. Até, gente. Tchau, tchau. Até, Tchauzinho. tchau. Até, beijos.